Olá, aqui é George Marmelstein e hoje nós teremos uma Masterclass especial. Talvez uma das Masterclass mais importantes da sua vida. Ou, para não parecer tão pretensioso, pelo menos uma com potencial de transformação imenso. Nós vamos apresentar um modo diferente de usar a inteligência artificial. Nós vamos apresentar o mundo dos agentes, os sistemas agênticos. E eu vou mostrar o grande potencial que essa ferramenta tem para revolucionar a nossa atividade, para revolucionar a forma como nós produzimos, como nós trabalhamos, enfim, como nós construímos conhecimento e conseguimos, produzir sistemas cognitivos de qualidade. A minha ideia aqui é fazer uma jornada, fazer um caminho com vocês, um caminho em que a gente vai dar alguns passos para mostrar o que é o sistema agêntico e mostrar um pouquinho dessa ferramenta em ação. A ideia, já adianto, é fazer uma apresentação também de um curso para que você aprenda a dominar sistemas agênticos. Eu passei os últimos meses em imersão profunda, várias noites sem dormir, para conseguir dominar os conceitos, o uso, as boas práticas, os erros comuns dessa ferramenta. E estou construindo um sistema continuamente, que evolui continuamente, para mostrar como usar essas ferramentas. Então vamos lá, vamos começar nossa jornada, nosso caminho, com a apresentação de 3 grandes momentos que, na minha ótica, foram as primeiras vezes que eu usei uma ferramenta e falei, uou, aquele momento PQP, aquele momento que incrível. Esses 3 momentos, para mim, ficam muito claros. Foram momentos que mudaram a minha vida, mudaram a minha forma de trabalhar, de usar inteligência artificial, até porque quando eu comecei lá em 2023, nem existia ainda essa ideia de inteligência artificial. E justamente o primeiro momento foi a primeira vez que eu usei o ChatGPT, ainda era o ChatGPT 3.5, super simples, modesto, não tão robusto, mas que já mostrava um potencial enorme. Eu vi aquilo ali e achei, caramba, isso aqui é revolucionário, isso vai mudar o mundo. Uma ferramenta que se comunica, uma ferramenta que lê, uma ferramenta que interpreta, uma ferramenta que analisa, uma ferramenta que escreve e conversa com o usuário. Poxa, que incrível! Eu lembro, e aqui é uma boa prática para quem vai usar as ferramentas e testar qual é a melhor, eu lembro de ter usado numa tarefa que eu domino. Sempre use como teste em tarefas que você possa avaliar e medir a qualidade. E eu estava lá em 2023, ainda juiz do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, um caso em que havia um discurso político inflamado, um texto de um discurso inflamado, e eu fiz o teste. Liberdade de expressão é uma área que eu domino, liberdade de expressão é a minha área em que eu fiz o doutorado. Eu fiz o doutorado em Coimbra para estudar os direitos fundamentais e aprofundei bastante o estudo da liberdade de expressão, discurso de ódio e os limites da liberdade de expressão. Então, eu sei avaliar quando uma análise de um discurso é bem feita. Eu coloquei esse discurso lá no ChatGPT, pedi para ele fazer uma avaliação do discurso à luz da liberdade de expressão. E a resposta que ele deu naquele momento, mesmo um modelo mais simples, mesmo um modelo 3.5 com uma janela de contexto minúscula, já foi incrível. Ele já conseguiu responder no nível de um bom estagiário, no nível de um bom estudante de direito, falando de aspectos de incitação à violência, democracia, importância de resolver colisões de direitos, proporcionalidade. Poxa, incrível. Uma máquina que consegue ter uma boa noção de como interpretar um discurso. Era um discurso inédito, portanto, não foi utilizado na base de treinamento. Ele simplesmente inferiu aquele discurso com que ele sabia e fez uma interpretação na minha mente, naquele momento ali, surpreendente, positivamente surpreendente. E foi ali, naquele momento, que iniciou a minha relação, minha paixão, meu amor à primeira vista pelas máquinas de inteligência artificial generativa. O segundo momento, que gerou em mim esse momento de uou, que incrível, puxa vida, isso é fantástico, foi quando eu usei pela primeira vez o Deep Research. O Deep Research é um sistema agêntico de pesquisa. Basicamente, o usuário solicita lá uma pesquisa para o Deep Research, que é uma ferramenta na época do ChatGPT, mas também hoje em dia de quase todas elas, todos os modelos têm algum tipo de Deep Research, e a ferramenta
ativa uma equipe de pesquisadores para pesquisar em várias fontes ao mesmo tempo, né, orquestrados por um grande pesquisador-chefe que vai coletar as informações e escrever um relatório profundo e robusto sobre aquilo. Eu lembro de ter feito um teste com algo que era uma pesquisa que eu tinha feito. Eu passei 6 meses pesquisando sobre viés de atratividade no direito. E o ChatGPT, usando o Deep Research, em 10, 20 minutos, conseguiu produzir uma pesquisa de nível quase tão bom quanto aquela que eu produzi em 6 meses. Em alguns minutos, a máquina conseguiu substituir vários meses de pesquisa, que se eu tivesse naquela ocasião uma máquina como essa, eu teria poupado tempo na parte de pesquisa e teria ganhado mais tempo na parte de aprofundamento, na parte de compreensão dos conceitos, na parte de detalhamento de cada estudo de modo mais avançado e mais profundo. Eu coloquei aqui o símbolo do Manus, né, que é a ferramenta chinesa, porque eles surgem junto. Deep Research e Manus foram 2 ferramentas que surgiram, né, com diferença de 1 semana uma da outra e que tiveram o mesmo impacto em mim. O Deep Research teve mais impacto porque foi onde eu pude comparar com a tarefa que eu domino, com a tarefa de pesquisa acadêmica. No caso do Manus, porque eu vi um modo agente trabalhar de modo incrível, né? O sistema agêntico, ele não é o Manus. O que a gente vai trabalhar é algo muito mais profundo e muito mais útil e muito mais poderoso do que o Manus. Mas o Manus já é um sistema agêntico ali que funciona de modo autônomo e independente, né, que produz coisas incríveis, produz pesquisas, artefatos, textos, sites, aplicativos, enfim. E isso já foi a primeira ideia do que seria o mundo agêntico. Mas aí a grande epifania, o grande momento de eureka, a grande transformação, aquele momento em que eu falei, poxa, isso daqui é disruptivo para valer. Isso aqui vai alterar profundamente a sociedade. Isso aqui vai impactar em empregos. Isso aqui vai impactar na forma como o ser humano vai trabalhar e estabelecer suas relações sociais. Foi quando eu usei, né, em novembro de 2025, o Cloud Code pela primeira vez no meu terminal e consegui fazer ele produzir, assumindo a minha máquina, produzir algo que eu jamais imaginei que uma máquina fosse capaz de fazer. Basicamente, o que eu pedi, né, depois de ter começado a dominar essa ferramenta, foi criar um sistema de conexão do Cloud Code com o meu PJE, e eu pedi para ele baixar todos os processos que estavam conclusos para a sentença, eram mais de 100 processos, e relatar no formato que eu estabeleci cada um desses processos. Eu coloquei para ele rodar de noite, quando eu acordei de manhã, estava tudo pronto, tudo excepcionalmente bem feito, tudo organizado, tudo mapeado. Quando eu vi, caramba, isso é incrível. Isso muda tudo, porque todo aquele trabalho operacional que a gente faz para conseguir fazer essa tarefa desaparece e a gente consegue focar naquilo que realmente importa, que é a atividade cognitiva, atividade decisória, atividade estratégica, né, que o ser humano é essencial, é importante. Mas a gente precisa, antes de começar a nossa caminhada nos sistemas agênticos, a gente precisa ter uma compreensão de que o modo assistente ele ainda é muito útil e ele é incrível. Todos nós usamos ferramentas de inteligência artificial nas nossas atividades. Nós escrevemos peças jurídicas com ele, nós fazemos pesquisas jurídicas com os assistentes. Nós usamos Gemini, usamos ChatGPT, Notebook LM, Perplexity, usamos Claude, usamos várias ferramentas na web, né, de inteligência artificial que são fenomenais. E elas vão continuar existindo, elas vão fazer parte do nosso dia a dia, porque elas são excepcionais para a realização de tarefas unitárias. Elas são excepcionais no modo de conversação, no modo chat, no modo de você interagir com a máquina de modo mais direto. Então, elas vão continuar, a gente não vai abrir mão delas, mesmo usando os sistemas agênticos, a gente vai utilizar em alguns casos o modo assistente. Então, o que a gente vai falar aqui não é propriamente uma substituição de ferramentas, ou seja, você vai abandonar o que você já faz, o que você já faz bem, o que você já consegue fazer para usar sistemas agênticos. Em alguns casos, inclusive, o que nós vamos fazer é uma integração.
né? A integração do sistema agente, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Isso um pouco da possibilidade disso, que é, por exemplo, você pode usar o Notebook LM normalmente, que é uma ferramenta incrível, mas pode pedir para o Cloud Code fazer todo o trabalho operacional de alimentar o Notebook LM com as fontes valiosas. Então, o que a gente vai fazer aqui é aprender uma outra forma de trabalhar. Nós vamos ensinar a usar, pelo menos aqui ter uma noção, né, do que é o Cloud Code no terminal, para que a gente possa perceber o quão isso é revolucionário e pode impactar a nossa forma de trabalhar. E para que a gente possa dar esse salto, né, saindo do modo assistente para compreender as vantagens do mundo agente, né, do sistema agêntico, nós vamos precisar ter consciência, né, de algumas limitações do modo assistente, né, sobretudo quando a gente usa web, né, quando a gente usa as ferramentas tradicionais ChatGPT, Gemini, Claude, Notebook LM no nosso navegador. A gente vai ver que nós teremos algumas limitações que são críticas e que impactam muito, sobretudo, as atividades jurídicas, as nossas atividades onde, né, em geral, nós trabalhamos com muita quantidade de documentos, com PDFs longos e tudo isso a gente precisa ter uma compreensão das limitações do modelo assistente. Primeira coisa do modo assistente. O modo assistente ele é tarefa por tarefa, uma tarefa de cada vez. O usuário coloca um prompt, que inicia, é o input, né, que inicia a conversação, a máquina dá uma resposta, no máximo ativa uma ferramenta para dar essa resposta e depois o usuário tem que continuar com outro prompt, com outra solicitação e assim por diante. Para conseguir fazer isso, nós temos muito trabalho operacional, muito trabalho que não é cognitivo, é trabalho braçal mesmo. Por exemplo, imagine um processo de fazer um relatório, né, como eu falei, que eu fiz de modo massificado, automatizado e com imensa qualidade usando o Cloud Code. Para fazer um relatório, eu vou ter que entrar no PJE, procurar o processo, baixar o processo, colocar o PDF no meu computador, pegar esse PDF, jogar dentro do Cloud Code no anexo, né, ou do Cloud Web, ou então do ChatGPT ou do Gemini no anexo. Vou dar o meu prompt de relatório, né, e a partir daí ele vai dar uma resposta, eu vou ler, copiar, colar no PJE, enfim, é muito trabalho braçal para algo que poderia ser feito de modo automatizado. Então, essa parte que a gente fala do operacional, o Cloud Code ele vai ter uma vantagem incrível em relação aos sistemas assistentes. Só que tem um outro componente, porque além de fazer o trabalho operacional, o Cloud Code também é, né, um agente, um assistente cognitivo. Ele é o Opus, ele é o Sonnet, ele é qualquer ferramenta que você queira. Portanto, ele também consegue produzir o trabalho intelectual em série, né, em larga escala. Um outro problema do modo assistente é que ele só funciona de modo síncrono. O usuário tem que estar na frente da tela. É uma sincronicidade forçada. Você não tem o poder de apertar um botão, deixar a máquina rolando, esperar, né, 1, 2, 3, 4, 5 horas, chegar no seu computador e está tudo pronto. Não, você só consegue fazer uma tarefa de cada vez e se você sai da frente do computador, a tarefa para, o computador, a máquina não funciona sozinho, não vai fazer o trabalho operacional. Aqui nós temos o que se chama de o problema do gargalo humano. O ser humano se torna, em certo sentido, um gargalo para a máquina. A máquina pode produzir, pode fazer coisas automatizadas sozinha, mas precisa do ser humano para apertar o botão. Então, no final das contas, nós nos tornamos, ao fazer isso, um mero botão da máquina, dando autorização para a máquina para fazer um trabalho que era operacional e que a máquina poderia fazer sem precisar de uma permissão ou de um botão humano ali apertando para fazer a máquina continuar. Outra questão que a gente precisa ter consciência é que quando a gente trabalha com os LLMs tradicionais, todos eles, não tem exceção, né, vai ter algumas variações quanto a limites, a questão de quantidade e tamanho, mas todos eles estabelecem limitação de anexo, limitação de quantidade de anexo, formato de anexo, tamanho de anexo. Usando aqui o Cloud Code, né, que varia, né, muda de tempos em tempos, né, mas em média você pode colocar, né, em geral, né, só 20 anexos dentro do Cloud Code, na versão paga, na versão gratuita é menos ainda.
tem uma quantidade de tamanho de 30 megas, né, que é o limite que ele tolera por arquivo. Você não pode colocar um arquivo de 31 megas, por exemplo. Né? Se você estiver trabalhando no modo assistente puro, né, ele tem um limite de páginas, que chega mais ou menos a 150, 200 páginas. Também varia de acordo com o documento, varia de acordo com várias questões. E, em geral, nós temos um problema de PDF. Né? Todos os modelos, a gente vai falar isso daqui a pouco, vão ter dificuldade de fazer leitura de PDFs sujos. Né? Os modelos eles são muito bons em fazer leitura de PDF quando tem um texto nativo, digital nativo. Mas quando é um texto digitalizado, ou quando é um escaneamento muito ruim, eles vão ter dificuldade de fazer isso. E aqui é o que entra o próximo problema. O próximo problema mais grave, mais sério, e pouca gente se dá conta disso. A ilusão de que o que a gente coloca no anexo automaticamente entra no contexto. Muita gente acha que uma vez que a gente está usando o conhecimento anexado, ou seja, a gente anexou o conhecimento, a máquina não vai alucinar, a máquina vai dar respostas precisas, a máquina vai fazer uma leitura precisa, rigorosa, profunda, detalhada, plena, integral, completa daquele texto. E não é isso que ocorre. É uma ilusão achar que o anexo é igual ao contexto. São pouquíssimos modelos, em pouquíssimas situações, que fazem com que o anexo seja integrado ao contexto. Geralmente, isso vai acontecer quando você está trabalhando com anexos muito pequenos, de menos de 20 páginas em alguns modelos. No caso do Claude, até 100 páginas, ele anexa tudo no contexto. Acima disso, nenhum modelo vai fazer essa anexação plena. O que vai acontecer é uma conversão do PDF em TXT. Nenhum modelo lê diretamente o PDF. O PDF é um arquivo binário que precisa ser convertido em texto para ser lido pela máquina. Então, em geral, a máquina vai fazer uma conversão do PDF para TXT. Se você colocou o PDF e a máquina rapidamente respondeu, de duas uma, ou ela não leu o PDF ou fez uma conversão superficial, uma conversão de extração simples do que estava de texto ali, e ela converteu usando algum tipo de script automático que faz com que haja uma grande perda de informação nessa passagem do PDF para o TXT. Então, a primeira perda que ocorre quando você está usando o anexo no modo assistente é uma perda de qualidade do PDF. Para fazer isso, faça um teste. Abra um processo judicial, um PDF de um processo judicial, aperte Ctrl A, que vai selecionar tudo, Ctrl C, que vai copiar tudo, e abra um editor de texto e coloque Ctrl V, que aí vai colar tudo. Veja a qualidade do texto. Você vai ver que vai ter muita perda, vai ter muita fragmentação, vai ter muita poluição do texto por conta dessa má conversão do PDF para TXT. Outro problema, dos anexos é que quando a gente coloca um anexo lá dentro maior, de qualquer, inclusive TXT, TXT, PDF, mas sobretudo PDF, o tipo de incorporação do conhecimento dentro do contexto não ocorre por uma incorporação integral. O que ocorre, na verdade, é o uso de mecanismos de busca semântica de acordo com a solicitação do usuário por fragmentos ou pedaços do texto que tenha aquela informação solicitada pelo usuário. Só para ficar mais claro isso daqui, se eu coloco um processo judicial de 200 páginas dentro de qualquer modelo, e eu peço para ele informar, por exemplo, quais são os pontos controvertidos, provavelmente ele vai procurar ali a inicial, vai procurar ali a contestação, vai estabelecer os pontos controvertidos e vai dar uma resposta. E ele vai pegar apenas fragmentos da inicial e da contestação que ajudem a ter uma compreensão dos pontos controvertidos. O grande problema é que se surgirem pontos controvertidos em um momento posterior do processo, numa fase recursal ou no memorial, por exemplo, nos memoriais, das alegações finais, ele não vai fazer essa análise por padrão, porque ele já encontrou os pontos controvertidos, ele já tem na cabeça dele o contexto relevante para conseguir fazer isso. Então, o que ele vai fazer na prática é dar uma resposta com base no que ele tem. A gente consegue, através de prompts, melhorar um pouco isso,
Mas ainda assim, qualquer sistema assistente vai fazer uma leitura única de um documento PDF, de um documento longo, perdendo informação. A gente vai ver que no modo agente, sobretudo usando o Cloud Code Terminal, a gente não tem limite de tamanho, a gente não tem limite de quantidade de anexo e a gente não tem esse problema porque a gente pode pedir para ele fazer rodadas de leitura em todo o documento para conseguir captar todas as informações. Então, esse é um problema que a gente não vai ver, como eu vou apresentar daqui a pouco, no modo agêntico. E, finalmente, um problema que é bem conhecido, que todo mundo sabe, que quando a gente trabalha com contexto longo, com anexo longo, nós temos o problema do lost in the middle, o perdido no meio. Os nossos modelos têm dois vieses muito claros, que é o viés de recência e o viés de primazia. Eles prestam mais atenção no final do texto e no começo do texto, perdendo ali aquilo que está no meio. É o que se chama também de degradação de contexto, ou seja, por mais poderoso que seja o modelo, por mais que ele diga que consegue ter uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, isso não é verdadeiro do ponto de vista prático. Na prática, todos os modelos, quando você trabalha no modo assistente, vão ter degradação de contexto com contextos muito longos. Você pode dizer, mas o modo agente também vai ter esse problema. Sim, mas ele consegue minimizar isso trabalhando em paralelo, trabalhando com vários agentes, olhando para o mesmo texto, e esse é um dos pontos que a gente consegue resolver usando o modo agêntico, mais ou menos como é com o Deep Research. Dentro da mesma lógica, nós temos uma questão, semelhante, parece semelhante, mas eu quero trazer uma concepção diferente, que é o colapso do contexto. Quem usa o Cloud Web, quem usa o Cloud no modo assistente, já deve ter se sentido muito frustrado com o que o Cloud faz. A gente começa a trabalhar com o Cloud e o que é que acontece? O Cloud, ele chega próximo do fim, ele diz, olha, acabou o contexto, eu não posso continuar a conversa porque nós esgotamos a janela de contexto. Passe para o próximo, comece essa conversa numa próxima conversa. E a gente perdia muitas vezes um contexto valioso porque o contexto colapsava, a conversa, o chat colapsava, bloqueava, você não conseguia fazer mais nenhuma pergunta, você tinha que conseguir, de algum modo, sintetizar aquilo ali para conseguir depois iniciar uma outra conversa. Hoje, mesmo o Cloud Web e o Desktop, eles já incorporaram uma ferramenta do modo Cloud Code, que é o modo colapsar, ou melhor, o modo compactar, que é o fato de que quando o contexto está chegando no final, ele compacta a conversa e a gente consegue continuar conversando de modo mais infinito, digamos assim. Você pode dizer, alguns modelos não têm isso é um problema do Cloud. Não é propriamente um problema, é uma característica, é um desenho por explícita opção da Anthropic, da empresa que criou o Cloud. Por quê? Porque quais são os valores que a Anthropic preconiza? Nós queremos um modelo que seja consistente, que seja honesto, que não minta, que não alucine. Quando você tem um contexto, uma janela de contexto que ultrapassa o limite do modelo, o modelo vai começar a perder consistência. Ou seja, ele vai começar a esquecer aquilo que está no começo e vai também produzir informações falsas e enganando o usuário, porque o usuário vai achar que está dentro da mesma janela de contexto e, na verdade, a informação já sumiu, já desapareceu. Então, é uma opção do Cloud de não permitir conversas para além do contexto. Hoje, ele faz essa compactação, mas antes ele colapsava. De qualquer modo, no Cloud Code, a gente consegue ter soluções muito melhores para isso. Um outro ponto, também é uma opção, uma filosofia do Cloud, que é o seguinte, ele valoriza muito a questão do alinhamento ético. E onde é que está o alinhamento ético, além do treinamento? Está no prompt sistema. O prompt sistema fica no início da conversa. A conversa se inaugura, toda conversa começa com um prompt invisível, que o usuário não vê, mas é o prompt sistema da Anthropic, que vai estabelecer o comportamento da máquina, as diretrizes éticas. Isso está lá guardado, escondido, antes da primeira solicitação do usuário. Quando você passa do contexto, permite a extensão do contexto, esse prompt sistema vai desaparecendo. É o primeiro a desaparecer, porque ele está no começo da conversa. Então,
a memória vai se esvaindo, né? E aí, portanto, uma opção da Anthropic, né, enquanto empresa, nós não queremos que o nosso prompt sistema desapareça. Então, por isso que a gente colapsa a conversa para que a gente permaneça alinhado eticamente. E hoje, no modo compactar, ele faz isso, ele compacta a conversa, mantém o prompt sistema dentro da janela de contexto, e aí o usuário tem mais alguns tokens ali dentro do contexto para continuar aquela conversa, né? E quando você tem uma garantia de que aquela conversa está toda dentro da janela de contexto, você tem maior precisão. É por isso que dificilmente a Anthropic, o Claude, vai dar uma informação errada, falsa, alucinada, porque ela segura o contexto para garantir essa precisão, algo que outros modelos não fazem. Modelos como o Claude, Gemini, permitem que você se estenda para além do contexto, e isso, quando você está trabalhando com um documento muito longo, pode gerar degradação do contexto e também alucinação por conta desse esquecimento que o colapso do contexto provoca. Outra falha, né, outra limitação, né, do modo assistente, e eu creio que todos nós lamentamos um pouco isso, é a falta de uma memória persistente. Toda vez que você abre o Cloud Code, é uma página em branco. Mesmo que você esteja trabalhando num projeto, aquela conversa que você teve no dia anterior, ela é esquecida, né? Se você inicia uma nova conversa, todo o contexto ele se apaga, né? A gente vai ver que o modo agêntico soluciona esse problema. Ele consegue ter uma memória, um cache de memória mais permanente, e a gente consegue ter conversas contínuas com a máquina, garantindo essa persistência de memória. Mesmo quando a gente ativa o modo de memória lá, né, para que ele lembre de algumas coisas que a gente conversou, essa memória é ruim. O modo memória é ruim. Em qualquer modelo, o modo memória é ruim. Eu não estou falando da possibilidade de você pesquisar sobre conversas antigas. Isso é excelente, isso é ótimo. Mas se você ativa o modo memória, sobretudo no direito, nós temos um grande risco de contaminação de memória. Ou seja, uma informação factual vai para dentro da memória, passa a fazer parte do contexto, e quando você está trabalhando com outro assunto, outro processo, outro caso, essa informação ela pode contaminar a memória. Portanto, eu não recomendo o uso dessa memória no modo assistente. Outro ponto, né, mesmo quando a gente usa projetos, GPTs customizados, GEMs, né, que são customizações de prompts que garantem, em certo sentido, uma memória do prompt, né, uma lembrança do prompt, essa customização é engessada. Essa customização ela não se adapta na medida em que você vai vendo que precisa de aprimoramento. O usuário tem que fazer a correção manual, ele tem que ir lá e corrigir o prompt. A gente vai ver que no modo agente isso não existe. O prompt ele toda hora está se adaptando e evoluindo conforme o uso e a adaptação que a máquina vai aprendendo. E aí, portanto, nós temos uma perda de memória relevante. O último ponto que eu queria falar sobre limitação do modo assistente, né, desse modo tradicional que a gente usa, é que é praticamente impossível a gente conseguir usar o modo assistente para projetos longos, para projetos complexos, para projetos que tenham vários dias, várias horas, né, de implementação. A gente basicamente usa para uma tarefa. Uma tarefa que pode até ser complexa, pode até ser cognitivamente difícil, mas é uma única tarefa. Analisar um único caso, analisar um único processo, analisar uma única petição, fazer algo específico, né? Enquanto que no modo agêntico, a gente consegue criar projetos de longuíssimo prazo, projetos de criação de sites, projetos mesmo de sistemas cognitivos para pipelines, né, de solução de casos jurídicos, de pesquisa, enfim, é outro nível, não tem nem comparação. A gente consegue ter a gente trabalha com um projeto consistente que vai crescendo e se adaptando na medida em que a gente vai utilizando. Essa é a realidade. Então, aqui a gente encerra a parte das limitações. A partir de agora, eu espero que você esteja sentindo um pouco daquela preocupação e daquele incômodo. Poxa, isso acontece. Acontece comigo, eu tenho um problema com o anexo.
Às vezes eu peço para o Claude fazer uma coisa, eu peço para o Gemini fazer uma coisa, ele não faz. Eu já coloquei um PDF dentro do ChatGPT e ele não fez bem a análise, ele inventou alguma coisa diferente, né? Eu acredito que você sente isso e a razão é muito simples. Os modelos têm limitações, os assistentes têm limitações. Eles não fazem aquilo que a gente acredita que eles estão fazendo, né? E como eles não são transparentes, a maioria deles não tem uma transparência, a gente não tem ciência precisa do que está acontecendo. É o modelo mais transparente, é o Cloud Web. E aqui a gente vai começar a nossa próxima etapa. É onde a gente vai apresentar uma forma de resolver esses problemas, uma nova forma de trabalhar, a revolução Cloud. A revolução Cloud Code, ela é uma revolução profunda. E é uma revolução que começou muito recentemente, novembro de 2025. Novembro de 2025 foi o momento que iniciou a revolução Cloud Code. O Cloud Code já existia há mais tempo, mas a revolução Cloud Code veio com o Opus 4.5 e com uma mudança completa no modo de funcionamento do sistema agêntico do Cloud Code no terminal. Cada vez mais, esses modelos, os outros modelos mimetizam, modelam, né, a Anthropic para fazer sistemas iguais, mas a linha de frente, né, nesse modo de trabalho profundo, de trabalho de qualidade, vem da Anthropic, vem do Cloud Code. E é isso que a gente vai focar agora, é isso que a gente vai apresentar. E para que você não pense que essa é uma revolução que veio da minha cabeça, eu vou trazer aqui um Twitter, né, um X, um X, do guru que eu mais admiro em termos de inteligência artificial generativa. Todo o meu aprendizado, ou pelo menos 80% do que eu aprendi em termos de inteligência artificial é desse cara aí. Ele é o criador do ChatGPT, ou um dos criadores, né? O ChatGPT é um projeto coletivo, né, de várias mentes, e ele é um dos programadores que estavam lá na fundação da OpenAI, empresa que criou o ChatGPT. O nome dele é Andrej Karpathy. Ele tem várias frases geniais, ele é muito influente no campo e agora, em dezembro de 2025, ele publicou um Twitter que mostra o impacto. Ele fala, né? Claramente, alguma ferramenta alienígena poderosa foi distribuída. Só que ela não vem com manual. E todo mundo precisa descobrir como segurá-la e operá-la, enquanto o terremoto resultante de magnitude 9 sacode a profissão. Arregace as mangas para não ficar para trás. Ele está falando dos programadores, mas eu vou além porque essa frase vale para qualquer profissão. O Cloud Code, a gente vai ver isso, ele não impacta apenas no desenvolvimento de software. Ele é um sistema cognitivo que vai impactar em qualquer campo. Isso que o Karpathy está falando aí se refere explicitamente a Cloud Code. Isso porque, se a gente pegar todo o Twitter dele, que é mais longo, ele começa assim. Nunca me senti tão para trás como programador. Veja bem, o top dos tops em inteligência artificial generativa, o cara que criou o ChatGPT, o cara que foi CTO da Tesla, o cara que dá aula em Stanford, no MIT, ele é realmente genial. E ele diz, nunca me senti tão para trás como programador. A profissão está drasticamente refatorada, que é modificada, está sendo drasticamente refatorada à medida que as contribuições do programador se tornam cada vez mais escassas e esparsas. Tem uma sensação de que poderia ser 10 vezes mais produtivo se simplesmente conectasse adequadamente o que se tornou disponível no último ano. E não aproveitar esse impulso parece claramente um problema de habilidade. Ou seja, tem muita coisa acontecendo e eu poderia ser mais produtivo, mas por não ter habilidade para conseguir usar as ferramentas que surgiram, eu fico para trás. É isso que ele está dizendo. Há uma nova camada programável de abstração a ser dominada, além das camadas usuais abaixo, envolvendo agentes, subagentes, seus prompts, contextos, memória, modos, permissões, ferramenta, plugins, habilidades, hook, MCP, LSP, comandos de barra, /comments,
fluxo de trabalho, workflows, integrações com IDEs e a necessidade de construir um modelo mental abrangente para os pontos fortes e armadilhas de entidades fundamentalmente estocástica, falíveis, ininteligíveis e em constante mudança, subitamente misturadas com o que costumava ser a boa e velha engenharia tradicional. É muito poderosa essa frase, né? E claro que ele está se referindo ao campo dele, a área que ele domina, que é programação, mas eu poderia transformar isso claramente no direito, né? Sobretudo se você estiver usando inteligência artificial. Essa transformação que está acontecendo no campo da programação e desenvolvimento é a mesma que está acontecendo com aquela, que vai acontecer, né? Com aquela de quem começar a usar sistemas agênticos na profissão. Tem um campo novo a se desbravar, né? Tem um campo vasto a se descobrir, mas é impactante. E para não parecer que é uma opinião única de uma pessoa específica, que inclusive não trabalha na Anthropic, ele tem mais relação com o OpenAI, que ele chegou a trabalhar por muitos anos na OpenAI, do que com a Anthropic, mas ele está falando do Cloud Code, todas essas nomenclaturas são nomenclaturas do Cloud Code. Eu vou trazer uma outra frase. E essa frase é da Jana Dogan, que trabalha na Google. E o que é que ela disse? Eu coloquei a tradução aqui direta, né? Não estou a brincar, isto não tem piada. Temos tentado construir orquestradores de agentes distribuídos no Google desde o ano passado. São várias opções, nem todas estão alinhadas. Dei ao Cloud Code uma descrição do problema. Ele gerou o que construímos no ano passado em 1 hora. É esse o poder do Cloud Code. É isso que ele é capaz de fazer. E quem está dizendo isso não é uma publicidade da Anthropic. Não é uma pessoa que está sendo paga para falar isso. É uma pessoa que trabalha no concorrente, no Google, no Gemini, no Notebook LM, está dizendo que o Cloud Code é revolucionário e transformador. E aí, portanto, é esse o mundo que a gente vai falar, só que com a diferença. Aqui eu vou provocar uma revolução dentro da revolução. Eu vou captar algo que a gente percebe claramente que a Anthropic quer fazer, que é fazer com que os bons profissionais, fazer com que todas as profissões cognitivas, todas as expertises que tem que ter pensamento estratégico, pensamento, pesquisa, análise, percebam que o Cloud Code não é só uma ferramenta para criar códigos, não é só uma ferramenta de desenvolvimento de software, não é só para aplicativo. Ela é uma ferramenta que, por si só, ela é um sistema agêntico poderoso para tarefas cognitivas. Então, o que a gente vai fazer não é usar o Cloud Code para criar softwares. Não é criar o Cloud Code para fazer sites bonitinhos, que é super fácil fazer, tranquilo, a gente faz em minutos, segundos, a gente consegue fazer um site com Cloud Code. Não é para fazer isso. Não é para fazer automação pura e simples. É para fazer uma aumentação em série, uma aumentação cognitiva escalável e contínua, em que o ser humano vai interferir apenas naquele momento que é essencial que o ser humano interfira. De todas as atividades que eu falei, quando eu falei, né, em análise criar um relatório, por exemplo, a tarefa mais importante que o ser humano tem é compreender o caso, o relatório, receber o conhecimento destilado para a tomada de decisão. Ele não precisa baixar o PDF. Ele não precisa anexar o PDF na inteligência artificial. Ele não precisa escrever toda vez um prompt. Ele pode deixar isso pré-programado, dar um comando para a máquina e a máquina faz isso em série, com vários ao mesmo tempo. E é esse o grande poder do Cloud Code. Só que nós temos um problema, né? Nessa jornada do herói que a gente caminha, nós temos alguns desafios, nós temos algumas resistências, né, objeções que se abrem quando a gente fala em Cloud Code. E são objeções legítimas, são objeções que, de fato, precisam de coragem, né? Precisam um pouco de mudança de paradigma, mudança de mentalidade. O primeiro desafio é que, quando a gente fala em Cloud Code, a gente vai ter que cair na real de que o melhor lugar para trabalhar com Cloud Code é no terminal. É no espaço em que ele tem liberdade, é no espaço em que ele tem mais poder, é naquele espaço em que ele
entra na sua máquina, você dá acesso a ele e ele passa a fazer parte da sua máquina. Cloud Code Terminal é libertação. O Cloud Code Terminal é hostil. É uma tela que parece hacker, né? Parece aquelas telas Matrix, né? Mas é simplesmente você perder o medo disso, da tela preta. Se você perde esse medo, você vai ver que é fácil, que não tem tanto segredo, é conhecer algumas expressões, conhecer a lógica dos sistemas, mas ultrapassar dessa barreira, tudo se torna mais claro. Tem uma metáfora que eu gosto, que é o seguinte: por que a gente não joga o terminal para dentro de um web, de um aplicativo? Por que a gente não usa o Cloud Code no desktop, que tem também Cloud Code no desktop? Por que a gente não cria uma interface bonitinha para o Cloud Code? A minha metáfora, eu quero que você crie essa imagem. Imagine o Bruce Lee lutando. Coloque uma armadura medieval nesse Bruce Lee. Vai continuar sendo o Bruce Lee. Ele vai saber lutar, ele vai se mexer, só que ele vai ter muito mais dificuldade de mobilidade. Ele vai ter limitação de movimento, ele não vai conseguir ativar alguns golpes, porque a armadura vai estar bloqueando esse poder. A armadura protege, a armadura dá uma aparência de poder, de facilidade, é uma aparência melhor, mas tire essa armadura. Transforme ele no lutador com aquelas sungas de lutadores. Você vê que ele se movimenta com muito mais leveza, com muito mais liberdade. Esse é o terminal. O terminal é o lugar em que o Cloud Code se sente mais à vontade. É o lugar em que ele está pronto para usar as ferramentas rapidamente. Ele conhece as entranhas dos códigos. Então, uma vez que ele está dentro da sua máquina, você consegue produzir muito mais coisas. Um outro desafio que a gente tem é o desafio da linguagem, né? De um glossário novo, né? Um vocabulário diferente, complexo, inclusive, que vai ter que fazer parte do nosso modo de pensar. Como qualquer nova linguagem, a gente tem sempre uma curva de aprendizagem que depende de tempo. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir dominar todos os termos, a terminologia adequada. Eu vou ser bem sincero, nem o Cloud Code sabe isso, porque ele foi treinado antes de existirem as ferramentas agênticas mais recentes. MCPs, hooks, agente, subagente, skills, são ferramentas, né, são recursos, resources, features, que surgiram recentemente, em alguns meses. Quando o Cloud foi treinado, o Opus, o Sonnet, não tinham ainda essas ferramentas. Então, muitas ferramentas são novas e que se você fizer uma pergunta sem pesquisar, ele vai inventar, ele não vai dar a resposta certa. Você precisa ter aí uma compreensão de que mesmo o Cloud Code não sabe usar o Cloud Code, né? É uma ferramenta alienígena que não veio com manual. Essa é a lógica do Cloud Code. Dá para usar? Dá. E a gente vai mostrar isso. Os últimos meses eu passei justamente para desvendar essa ferramenta alienígena. E, finalmente, o último desafio, esse talvez seja o mais difícil. Esse é um desafio que depende de muita prática, depende de muito exercício, esforço cognitivo, porque o nosso modo de pensar vai mudar. O nosso modo de pensar costuma ser o pensamento por tarefa, pensamento passo a passo, pensamento uma coisa de cada vez. Quando a gente trabalha com sistemas agênticos, a gente vai mudar um pouco o nosso mindset, a nossa mentalidade, para pensar no todo, no fluxo, no workflow, em todo o pipeline, fluxo de trabalho. Um pensamento sistêmico e um pensamento estratégico. Eu costumava dizer, né, que o nosso papel é o papel de orquestrador, mas isso é falso. Na verdade, quem vai orquestrar o sistema é o Cloud Code. O Cloud Code vai se tornar o orquestrador. Qual é o papel do ser humano? É ser o diretor do orquestrador. Nós somos os diretores da peça de teatro, né? Ou nós somos os diretores da produção da orquestra, né? Nós não somos os maestros propriamente dito, nem somos os músicos. Nós ficamos ali nos bastidores, alinhando, né? Verificando a afinação dos instrumentos, verificando qual é a qualidade da música, verificando, né, alguma mudança que precisa ser feita no fluxo, né? Então, nosso papel é de regência, é uma regência do maestro, nós somos regentes de maestro, o orquestrador é o Cloud Code. E a gente, para fazer isso, tem que ter uma visão sistêmica.
né? E essa visão sistêmica, ela exige, sim, maturidade, exige conhecimento, domínio do que a gente está falando e fazendo. Isso é básico. Só que aí vem um alento. Eu não vou dizer que o caminho já foi todo trilhado, mas pelo menos já mapeado ele foi. O caminho já foi mapeado. Eu tenho dito isso, e não foi pouco, horas e horas, todos os dias, nos últimos meses, para desvendar essa ferramenta. Eu aprendi a usar na marra, como eu tinha aprendido a usar o ChatGPT antes de todo mundo usar. Eu hackeei o Cloud Code, em certo sentido, para tentar saber como ele funciona. Posso dizer, como é uma ferramenta extremamente complexa, é uma ferramenta alienígena, né? Que eu não tenho controle de 100% da ferramenta, mas para o que eu quero fazer, para aquilo que eu preciso, atividades jurídicas, pesquisa, controle da máquina, relatório, análise probatória, skills de análise profunda, tudo isso já consegui, já montei. Né? E é isso que eu vou pretender oferecer para vocês, mas antes de apresentar, eu quero mostrar um pouco das vantagens únicas de se trabalhar no Cloud Code no terminal. Né? Quando eu falo Cloud Code terminal, só para ficar claro do que eu estou falando, deixa eu mostrar aqui para... Já coloquei aqui, deixa eu colocar aqui uma telinha para que vocês vejam. É isso daqui, né? Esse é o Cloud Code terminal, né? Para quem nunca viu o Cloud Code terminal, é isso daqui. E que a gente vai conversando com ele aqui, diga olá, se eu falo olá, ele vai responder olá. É um cloud normal, é um sistema normal, só que a diferença é que ele está dentro do meu computador. Ele está aqui tendo acesso aos meus programas, aos meus arquivos, né? E como ele está procurando se tem alguma coisa no projeto e eu não estou dentro de nenhum projeto, ele está pensando e deu essa resposta, enfim, isso é o Cloud Code, né? E por que eu digo, e qual é a vantagem de você trabalhar aqui dentro? Né? A gente vai falar algumas coisas, mas eu vou trazer algumas vantagens para que a gente... A ideia aqui é sensibilizar. Eu quero sensibilizar e mostrar que se você perder o medo de trabalhar dentro desse Cloud Code terminal, você vai ter um desbloqueio incrível na sua forma de trabalhar com inteligência artificial. Eu vou ser bem sincero, né? Eu ponderei muito esses últimos dias. Tenho meditado, não parei de meditar e refletir sobre o potencial do que eu sei, né, do que eu aprendi nesses últimos dias. Porque eu não acredito que seja um conhecimento e uma ferramenta universal. Eu acredito que a gente vai ter aí uma divisão social, né, muito grande dos que vão dominar esse sistema agêntico, né, dos que vão ser os construtores de sistemas agênticos, dos que vão ser apenas botões da máquina, né, dos que não vão saber construir sistemas agênticos. Isso, para mim, eu vou ser bem sincero aqui, isso, para mim, né, é um momento que não é fácil, porque implica uma mudança de relacionamento com pessoas, com pessoas que você convive, com equipe de trabalho, né? Boa parte do trabalho intelectual que era feito, né, por pessoas de alto nível, em nível de assessoria, em nível de apoio, né? Não vou dizer que perde o sentido, mas vai precisar mudar, porque a máquina vai conseguir fazer o trabalho braçal e o trabalho cognitivo. Ela vai conseguir substituir com qualidade o pensamento não estratégico, o pensamento não decisório. Então, o grande medo, né, que eu tenho, né, nesse modo de uso é porque é uma ferramenta muito poderosa que talvez nem todo mundo consiga aproveitar, né? Mas, de qualquer modo, eu tenho como missão de vida, uma coisa que é de mim, é da minha natureza, faz parte da minha essência. O que me motiva a aprender é ensinar. O que me motiva a aprender é compartilhar o que eu sei. É tentar transformar conhecimento complexo que eu digeri por tempo, usando, né, um dom que eu tenho de curiosidade, de obsessão cognitiva, intelectual, de conseguir desvendar segredos misteriosos de temas complexos e apresentar numa roupagem simples. É assim que eu me sinto realizado, entregando o que eu sei. E é isso que eu vou fazer. Eu pretendo, no curso, né, de Sistema Agêntico, fazer essa entregar o conhecimento que eu adquiri. Mas eu quero antes falar um pouquinho
das vantagens desse sistema agêntico, né? Por que a gente vai trabalhar no terminal? Primeira razão é uma razão bem operacional. O Cloud Code é o lugar onde os melhores da Anthropic, os melhores do Gemini, os melhores do ChatGPT estão trabalhando. Os desenvolvedores, quem está na linha de frente desse movimento, dessa mudança das máquinas, a revolução das máquinas, usa o Cloud Code, usa o terminal, né, como área principal de trabalho. E, portanto, eles primeiro melhoram o uso deles, testam naquilo que eles fazem cotidianamente, para depois colocar nos modelos dos usuários do público. Então, várias ferramentas que a gente usa no Cloud Code nem existem ainda, né, tão longe de existir, né, no terminal, né, no web, né, no modo assistente, no modo desktop. Eu dei o exemplo do modo de compactação. A compactação há meses que a gente já usa no Cloud Code, a gente vai conversando com ele compacta a conversa e a gente consegue conversar continuamente sem pausa. Já acontecia isso, né, há bastante tempo. Agora, isso já é uma ferramenta que foi transferida recentemente para o modo web. Então, é lá que acontecem as coisas. A gente vê as coisas começarem de lá, as melhores ferramentas estão lá, né, e, portanto, é um dos motivos para que a gente vá usar o Cloud Code. Outra razão é que o Cloud Code, o terminal em particular, ele é uma integração automática com o seu computador, com o seu ambiente de trabalho, né, com seus documentos, com seus programas. Tem um aspecto interessante que, mesmo que você queira usar, eu adoro usar o notebook LM, né, eu adoro usar o Sora para fazer imagens. Então, o Cloud Code não faz imagens, mas eu consigo fazer com que o Cloud Code se conecte ao notebook LM e, por exemplo, eu consigo fazer todo o trabalho braçal usando o Cloud Code. Deixa eu mostrar para vocês, isso aqui é fantástico, né? Esse terminal aqui é o Google, né? O Google Chrome, conectado ao Cloud. Aqui vocês vão ver que ele está conectado ao Cloud, né? Então, quem tá no domínio dessa máquina aqui é o Cloud, né? Cloud Code, o terminal. E aqui vocês estão vendo o notebook LM, né? O notebook LM com já um monte de coisa montada, com um monte de áudio feito. Eu não fiz nada disso. Quem fez tudo isso foi o Cloud Code. Eu simplesmente disse para o Cloud Code, baixe, foi desse canal aqui, baixe 10 transcrições do canal AI Engineer, as mais recentes, que é o canal que eu mais uso, né, para me atualizar sobre o que está acontecendo no mundo da IA, né? O canal são algumas conferências que eles vão publicando aos poucos. E é um canal muito bom, muito denso, muito rico, com palestras muito complexas. Então, o que é que eu pedi? Eu pedi Cloud Code, né? Eu criei um skill de conexão com o YouTube. Ele vai lá no YouTube, ele entra no YouTube, baixa as transcrições, coloca as transcrições dentro do meu computador, e eu peço, depois que você baixar essas transcrições, é tudo de uma vez, ele faz isso sem precisar. Eu dou um comando único e ele faz tudo. Crie um notebook LM, crie um notebook, um caderno, coloque as fontes lá dentro e faça o podcast, o vídeo, o mind map, faça tudo. E ele fez isso. Então, eu posso pedir para ele fazer isso em 20 abas diferentes. Ele vai fazer isso de noite, enquanto eu durmo. Quando eu acordo, já está tudo pronto. Então, todo o trabalho braçal que eu tinha para entrar no YouTube, baixar a transcrição, tudo isso, ele faz. Ele faz. Então, o Cloud Code tem essa vantagem. A frase do Karpati sobre isso é incrível, né? É bem interessante. Ele diz o seguinte: o Cloud Code é como ter um fantasma no seu computador, que pode fazer coisas por você. E, literalmente, quando você usa nesse modo aqui que eu falei, que é a integração com o Chrome, é como se fosse um fantasma, porque você vê ele digitando, você vê ele trabalhando sozinho. Não é o único modo de integração com MCPs, né? com o mundo externo, mas é uma das integrações que a gente usa e é como se fosse um fantasma. Ele vai trabalhando, vai fazendo as coisas sozinho, vai alterando seus arquivos, vai consultando, vai pesquisando, tudo por conta própria. É um fantasma na sua máquina. Isso é incrível.
Outra grande vantagem do Cloud Code é algo que também é impressionante, né? E é onde vai ter as soluções para aqueles problemas dos anexos que a gente tem, que é o fato de que ele cria soluções on the fly. Ele cumpre a tarefa, ele faz tudo para cumprir a tarefa. Então, ele tem o poder de se adaptar para cumprir a tarefa que você pediu. E se para aquela tarefa ele precisar de um código, ele vai criar, não é você que vai pedir para ele criar. O seu pedido é, faça o relatório desse processo. Aí ele vê que o PDF, esse PDF tem 1000 páginas. É muito grande, tem 200 gigas, 200 megas, não vai caber, é grande demais. Então, o que ele faz? Olha, eu não vou conseguir analisar esse PDF de uma vez. Eu vou criar uma ferramenta para dividir esse PDF em partes, vou transformar tudo isso em texto, vou usar o Vision para poder fazer a transcrição dos documentos. Ele se adapta, ele vai criando a solução enquanto voa, né? É uma solução em voo, em pleno voo. Ele vai se transformando enquanto a coisa vai acontecendo. Então, do nada, ele vai criar um script. Do nada, ele vai criar uma solução ali para integrar, né, com o PJE. Falhou ali, você tinha uma automação que funcionava, mas de repente mudou o site do tribunal. Você nem sabe disso, mas na hora que você pedir para ele cumprir aquela automação e ele perceber que aquela automação não está funcionando, ele vai explorar o que aconteceu, vai ver o que aconteceu no site em termos de mudança e ele próprio se adapta. Ele vai mudar o código dele, aquela automação que você criou, para conseguir acessar o novo site. Isso é incrível. É o poder do Cloud Code. Outra grande vantagem é a gente poder gerenciar contexto. A gente poder trabalhar com vários terminais ao mesmo tempo e dentro de um mesmo terminal fazer tarefas paralelas, fazer tarefas em backgrounds, pedir a compactação, como eu já falei, para continuar a conversa. E aí, portanto, você tem um contexto mais permanente e não tem uma poluição da janela de contexto. Porque você consegue, por exemplo, na hora que estiver trabalhando com vários processos, ao invés de todos os processos entrarem na mesma janela de contexto, ele vai abrir um bash, um terminal, e é dele lá, um terminal que vai ativar dentro da máquina, dentro do Cloud Code, para fazer essas tarefas. Eu vou mostrar isso aqui em ação para que a gente veja um exemplo. Eu vou dar um exemplo bem básico, mas eu vou pedir aqui para ele, né? Cláudio, eu quero que você faça 3 pesquisas em paralelo, uma sobre liberdade de expressão e discurso de ódio, outra sobre liberdade religiosa e outra sobre discriminação e homofobia. E eu quero também que você, em background, escreva uma poesia sobre liberdade de expressão e outra, em outro background, escreva uma poesia sobre igualdade. Então, você pede tudo isso de uma vez, né? E aqui é um comandinho que já sai bonitinho, né? Já sai com as listas. E aqui, nesse momento que a gente pede isso, é onde entra o modo agêntico. Ele sabe que tem um monte de tarefa para fazer, então o que é que ele foi? Ele foi numa API que eu tenho, num MCP que eu tenho, que é o Banco Nacional de Precedentes. Então, a primeira fonte que ele foi exatamente numa fonte, né, no MCP que eu tenho, que interliga o meu Cloud Code ao CNJ, né, o Banco Nacional de Precedentes. Está fazendo a busca lá dentro, provavelmente vai ativar o Julia também, né? Ativou a busca de jurisprudência do CJF, e se você olhar lá embaixo, aqui nesses pontinhos verdes, ele completou já as 2 tarefas, né? Ele já fez a poesia sobre igualdade e já fez a poesia sobre liberdade de expressão. E por que ela não apareceu? Porque está fora do contexto. Eu não quero poluir meu contexto com isso. Eu quero usar só depois essa poesia, mas eu posso pedir aqui, mostre as poesias. E a partir do momento em que eu peço isso, enquanto ele vai trabalhando, ele vai mostrar a poesia, pelo menos, imagino que a partir do momento que ele der uma pausazinha ali no que ele está fazendo, ele vai mostrar as poesias, mas as poesias já foram feitas. Está aqui as 2 poesias, estão sendo escritas em background. Eu vou pedir sim. Pronto, ele já mostrou aqui as poesias. Então, já construiu as poesias, já mostrou aqui as 2 poesias que ele criou em background, né? Então, veja o poder que ele tem. Já concluiu a pesquisa, né, de liberdade de expressão e discurso de ódio, encontrou aqui alguns, Casel Wanger, né, e pesquisou no Banco Nacional de Precedentes, né, encontrou alguns que são verdadeiros, porque
a fonte dele foi o BNPP, pesquisou sobre também discriminação e homofobia, já mencionou, e fez as 2 poesias de liberdade de expressão. Tudo isso em paralelo. E ele só trouxe as poesias para cá, para dentro, porque eu pedi, mas senão ele ficava lá em background e não contaminava esse contexto. Esse é o poder do chamado gerenciamento de contexto. E ele vai fazer isso com frequência. Ao invés de você criar um contexto com um monte de poluição, entra no contexto que é necessário. O que é rodado fora do contexto vai ser usado depois sob medida, né? Então, é aí que você cria os seus pipelines, enfim, tudo que a gente pode fazer vem desse jogo aí de paralelismo e background. E também, né, há uma grande vantagem do Cloud Code, que a gente trabalha com projetos, com diretórios, e dentro desses diretórios a gente coloca um arquivo chamado CloudMD, que vai ser uma espécie de prompt sistema, ou prompt customizado desse modelo, semelhante ao que a gente tem nos projetos, só que com um diferencial. Esse é um prompt que se adapta, esse é um prompt que muda a cada conversa, né? Ou seja, a cada vez que a gente conversa com ele, ele diz o que ele fez. E aí ele consegue ter uma persistência inteligente do que a gente conversou. Quando a gente trabalha com Cloud Code, a gente trabalha com projetos de longo prazo, a gente trabalha com projetos que têm uma fase de ideação, né, brainstorming, criação de ideias, uma fase de planejamento, vamos planejar, né, o passo a passo de como implementar isso, uma fase de exploração das opções de implementação, uma fase de implementação da solução escolhida, né, ele implementa, uma fase de teste, ele vai validar e testar aquilo ali, e depois uma fase de aprimoramento e melhoramento. Isso é feito, pode durar meses, né, para fazer tudo isso. Então, isso é criado um documento em que a gente vai atualizando, não é que a gente vai, o modelo, o próprio Cloud Code atualiza tudo que vai sendo feito, né, para quando a gente iniciar uma nova conversa, ele sabe o que foi feito e sabe o que é que precisa fazer. Essa é a grande vantagem, vai se atualizando na medida em que vai fazendo as coisas. Então, essa é uma das grandes vantagens de usar o Cloud Code. Outro ponto legal é que você tem skills para fazer documentação e, portanto, toda vez que você está trabalhando, você pode pedir para ele registrar isso num documento. E aí ele cria o documento e registra, já fica guardado ali dentro do projeto para quando você precisar usar aquela informação, né? E você tem, como eu falei, um modo de planejamento em que você consegue estabelecer listas do que precisa ser feito, do que já foi feito, das pendências, né? E aí, portanto, o modelo ele tem esse modo de trabalho em que ele pode implementar as coisas de modo granular, né? Passo a passo, aos poucos. Você pode validar cada etapa, né? Testar, interar cada etapa para ir passando para a próxima etapa na medida em que for validando. Então, é incrível o que a gente consegue fazer, né, usando o Cloud Code. E aqui é que vem a parte que eu queria mostrar, né? Que é a parte de como você pode iniciar essa jornada. É um caminho que eu posso dizer que está começando agora. É uma jornada que poucas pessoas entraram. É uma jornada que eu acredito que no Brasil, no direito, ninguém esteja usando o Cloud Code como sistema agêntico em cognitivo, né? Para a criação de pipeline jurídico, em que o próprio sistema faz pesquisa, o próprio sistema agêntico faz análise, baixa processo, se conecta com o MCP, se conecta com o JUSIA, se conecta com aplicativos que você já tem, né? Se conecta com o seu modo de trabalho, com o seu computador, não só para fazer trabalho operacional automatizado, mas para fazer trabalho aumentado, trabalho cognitivo, operacional, destilar para você o conhecimento e entregar para você aquilo que é essencial, que você precisa. O caminho está começando, né? E eu estou montando o curso de Sistema Agêntico no Direito. Esse curso, ele vai ser caprichado, ele vai ser um curso diferente, né, porque ele vai pressupor um público já de qualidade, né, um público que já domina a inteligência artificial, vai pressupor, né, o uso do cloud como ferramenta principal de trabalho, e a ideia é que a gente ensine o passo a passo, do zero, da instalação até a implementação de um sistema agêntico. Será um curso de 5 dias, será um curso pelas manhãs, né? Meu horário nobre eu vou dedicar para esse curso, na última semana de janeiro,
e que ele é destinado apenas a alguns convidados especiais, apenas aqueles que já fizeram curso de escrita, aqueles que já têm um domínio da ferramenta, que fazem parte da comunidade, que estão na pós-graduação em Inteligência Artificial no Direito. E ele vai começar, e já começou em certo sentido, com esta Masterclass. Esta Masterclass foi a aula 0, a apresentação do mundo agêntico. É um objetivo de sensibilizar e motivar para essa mudança de paradigma que vai ocorrer, quer você queira, quer não queira. Vai ser um novo ambiente de trabalho. O terminal vai se tornar o seu principal lugar de trabalho. E aí a gente tem, para além, né, dessa aula, todos os dias, um passo gradual para a gente conseguir dominar essa ferramenta. Nós vamos ver o sistema agêntico na prática, e aí vai ser importante que a gente perceba que o sistema agêntico não é só o terminal. Hoje em dia, o sistema agêntico também é o sistema web, também é, com mais medida, o desktop. O desktop ele já tem algumas características do Cloud Code, né, já acessa o seu computador, mas tem ainda as amarras, as limitações que a interface web, a interface aplicativo geram. Mas a gente vai aprender vários recursos, conectores, capacidades, skills que já estão lá disponíveis, mesmo que você não queira usar o terminal. Mas a partir da aula 2 nós vamos passar para o terminal propriamente dito. Instalação, que talvez seja o mais difícil, seja a instalação, para que a gente dê os primeiros passos. E para isso a gente vai ter um suporte de TI. É algo que eu não abri mão também, né, de colocar um suporte de TI para ajudar as pessoas com a instalação, a colocar o Cloud Code funcionando no seu computador. Você precisa ser administrador da sua máquina. Esse é um ponto importante, ou seja, não dá para utilizar máquinas que você não seja administrador. E precisa ter a assinatura do Cloud, né? Esse é um ponto básico, né? Pode ser a assinatura de $20, a $17, na verdade. Mas o ideal é que você tenha uma assinatura mais robusta, mas de qualquer modo, para começar, dá para assinar, dá para começar a trabalhar usando a de $20. Vamos entender a lógica dos sistemas do zero, né? Como é que a gente faz a ideação, o planejamento de um pipeline, de workflow, né? Entendendo ali algumas arquiteturas. Vamos começar a construir os nossos primeiros agentes, entendendo como é que a gente navega dentro do terminal, né? Os slash comments, as skills, a criação de agentes, de pipelines, os MCPs, as conexões com outros conectores. Claro que aqui a gente não tem como fazer um aprofundamento de cada tópico, vai ser realmente um uso prático, né, para primeiro uso, para que você explore a ferramenta, mas aí no final eu vou, né, construir do zero um sistema, um pipeline, que vai fazer a conversão de um PDF em TXT, vai pegar esse TXT, vai fazer um relatório, vai pegar esse relatório, vai fazer uma análise jurídica desse caso e vai propor uma minuta, né? Tudo isso a gente vai fazer de modo agêntico, ou seja, nosso comando vai ser faça, né? E ele vai fazer tudo isso sem parar, com quantos processos a gente quiser, né? Então, essa vai ser a promessa desse curso, né? Desse primeiro curso de sistema agêntico, e é um curso que eu vou caprichar. É um curso que eu só senti isso quando eu usei o Claude, o ChatGPT pela primeira vez, assim, o impacto é maior até, né? Eu acho que o meu hiperfoco, né? A minha obsessão cognitiva, a minha curiosidade intelectual para desvendar, para hackear o Cloud Code, esse uso agêntico, né, do Cloud Code terminal, ele é incomparável. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, né? De modo tão intenso, de modo tão forte, com tantas reflexões, né, e com tanto potencial. É como se você tivesse criado aí um superpoder que você tem de fazer o que quiser, né? Em certo sentido, você tem a liberdade. Eu não queria nem mostrar isso, mas eu tenho construído alguns aplicativos. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu criei, o Corel, o Excel Draw, não vou achar. Mas eu tenho criado aplicativos, tenho criado sites, tenho criado sistemas autônomos, né? Para quem não sabe, tem um Hootly, né? Que eu criei, um sistema agêntico que funciona sozinho. É incrível, o potencial disso para tudo, para a vida, é
impressionante. Então, o convite que eu faço é um convite, assim, que eu juro para vocês, isso eu falei para os meus filhos, né? Se tem algo que você tem que se dedicar a partir de agora, é aprender a construir sistemas agênticos. É aprender a usar o Cloud Code terminal. Você fazer isso vai ser a maior transformação da sua vida, vai ser a maior mudança. Né? E eu espero ajudar você nessa caminhada, né, nesse passo a passo. Vou deixar aqui, né, a mensagem final, né, o carinha do Cloud Code, né, o mascote do Cloud Code, para que a gente tenha essa percepção. Nós vamos fazer um caminho juntos, nós vamos caminhar para dominar esses sistemas. Eu acredito que, uma vez que você domine essa ferramenta, esse vai ser o último curso que você vai fazer na vida. Né? Em certo sentido, eu estou criando o meu sucessor, né? Eu estou vendo o meu sucessor em ação, porque o Cloud Code ele também será, no futuro, o grande profissional da educação, né? O grande maestro que vai orquestrar as mudanças de aprendizado, da educação de todos nós. Então, o caminho está apenas começando. Como eu aprendi fazendo o caminho de Santiago, se faz o caminho a andar. Vamos andar e aprender um novo mundo usando sistemas agênticos. Até a próxima.